Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 6 de janeiro, nesta semana da Epifania, da manifestação do Senhor, e somos nesse dia convidados a ler o evangelista São Marcos no capítulo 6, versículos do 34 ao 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuísse. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos esta semana da Epifania, da manifestação do Senhor. Cristo que se manifesta a cada um de nós na sua realidade divina, na sua natureza divina. Ontem víamos o evangelista que, retomando a leitura do livro do profeta Isaías, nos apresentava Jesus Cristo como luz do mundo. Continuamos a meditação de São Mateus, no entanto, hoje no capítulo 6, onde Jesus, vendo a numerosa multidão que caminhava com ele, sente compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Esta frase de Jesus ela é muito importante porque comparar o povo a ovelhas sem pastor é comparar a alguém que procura o caminho correto, mas não pode encontrá-lo, porque não há ninguém que o indique. Na região onde vivia Jesus, as ovelhas que não tinham pastor estavam fadadas à morte, porque era um deserto pedregoso, com pequenos lugares de pastagem, e era necessário o pastor para conduzir a ovelha às verdes pastagens, conduzi-la também às águas refrescantes. E uma ovelha sem pastor estava fadada, portanto, à morte. É esta figura que usa o Senhor a se referir ao povo. Sente compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, largadas à própria sorte, sem ninguém que lhes pudesse apontar o caminho que lhe conduzisse ao encontro do Pai. E é isso que verdadeiramente Cristo vem fazer. Cristo vem nos apontar o caminho que é Ele mesmo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é nele que nós encontramos o verdadeiro sentido do nosso viver. E por isso, se nós também nos sentimos muitas vezes perdidos ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, sem encontrar um sentido para aquilo que vivemos, devemos ir ao encontro do único e verdadeiro pastor que é Cristo. É nele que encontramos as águas repousantes, é nele que nós encontramos as verdes pastagens. Tal como nós vemos relatado no Evangelho de hoje. Evangelho muito conhecido de todos nós, da multiplicação dos pães, e que parte do mandamento do Senhor, dá-lhes vós mesmos de comer, mas que quer nos fazer passar unicamente do alimento do corpo, para entendermos que é em Cristo que nós encontramos o alimento da vida eterna. Porque se nós pegarmos toda a cena que se desenvolve depois, ela é muito semelhante ao nosso momento da Eucaristia.
Cristo que toma o pão, que o abençoa, que o parte, que os dá aos seus discípulos para que eles possam distribuir à multidão, faz o mesmo com os peixes. O sacerdote que toma o pão e o vinho, fruto da terra, do trabalho humano, eleva para os céus, clama a bênção, depois o parte, o dá aos ministros, ele é distribuído também a todo o povo de Deus. Os pedaços que sobraram, que são recolhidos, as hóstias que são recolhidas também após a comunhão para serem levadas aos doentes. Tudo isso nos recorda a celebração da Eucaristia. Todo gesto de Jesus nos recorda a celebração da Eucaristia. E assim nos recorda que é em Cristo que nós encontramos o verdadeiro pão da vida, que alimenta não a nossa fome de pão, não a nossa fome física, mas a nossa fome espiritual, a fome e a sede que nós somos chamados a ter de Deus ao longo de toda a nossa vida. É por isso que nós somos mais uma vez convidados a reconhecer a Cristo como nosso Senhor, como nosso Messias, como o Filho diletíssimo do Pai que assume nossa natureza humana e vem caminhar conosco e irmos ao seu encontro, na certeza de que Ele é o verdadeiro pastor, no qual nós encontramos as verdes pastagens, nós encontramos as águas refrescantes, encontramos o pão que nos alimenta para a vida eterna. Oremos. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei-nos que, reconhecendo-o exteriormente semelhante a nós, sejamos interiormente renovados por ele, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.